Queridos, eu quero ler com vocês um texto bíblico para a gente continuar nesse mês da família. Salmos número 1. Nós vamos ler o salmo todo, são apenas 6 versículos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é o primeiro salmo desse compêndio de livros, né? Que são os salmos, ele é dividido em 5 partes, são 5 livros. Cada livro tem vários capítulos que não são chamados de capítulos, mas de números, né? E o salmo de número 1, ele aponta para esse contraste, que eu quero chamar nessa noite de diferença. A diferença entre o justo e o ímpio. Nós estamos no mês da família, vocês sabem disso, e eu quero olhar para esse salmo do ponto de vista da diferença, olhando com a lente da família, a diferença entre aquela família que ama ao Senhor e que traz Deus para dentro do seu lar, e aquela família que coloca Deus para fora da casa, para fora das suas decisões, para fora da sua vida. Essa diferença, ela não aponta apenas para o imediato, para aquilo que cada família vive hoje, mas aponta também para uma diferença no destino desta família, desta casa, destas pessoas. Grave bem isso. Não é apenas a diferença do agora, mas a diferença do final. E, olhando para esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. A gente começou o mês da família falando sobre comunicação transformadora a partir da família, sabedoria transformadora. Na semana passada nós falamos sobre oração transformadora. Amém? Quem está acompanhando aí? Quem está acompanhando? Bastante gente acompanhando, né, aí na sequência. E hoje eu quero falar sobre essa diferença, a diferença transformadora. Quando você olha para o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, no versículo 18, o profeta, ele profetiza dizendo: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há na Bíblia Sagrada o tempo todo a revelação dessa diferença. Não apenas, como disse, do presente, mas também do futuro. Aponta uma diferença. Quando nós olhamos para o Senhor e decidimos fazer do Senhor o nosso baluarte, a nossa bandeira, o nosso Deus, e trazemos a presença de Deus para dentro de casa, essa casa será diferente. E é por isso que eu chamo essa diferença de diferença transformadora. E eu quero, junto com você, identificar essa diferença no salmo que eu acabei de ler. Essa diferença, ela é capaz de mudar uma família, um casamento, ela é capaz de mudar uma casa, ela é capaz de mudar um ambiente, e essa diferença é capaz de mudar até mesmo um destino, como já disse aqui. Então, voltando no salmo, eu quero extrair alguns princípios desse salmo e a gente olhar essa diferença. O versículo 1 que eu li, e eu quero repetir com você, diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa dizendo bem-aventurado. Esse bem-aventurado é uma palavra hebraica, que vem, uma palavra hebraica chamada achar. E ela significa ser reto, estar certo, surpreendentemente realizado, internamente feliz. É o que significa bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado no original, ela está no plural.
e aponta para a multiplicidade das bênçãos. E Jesus usa essa palavra no Sermão da Montanha. Semana passada, falando sobre oração transformadora, nós focamos na oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6 de Mateus. Se você voltar no começo do Sermão da Montanha, capítulo 5, lembrando que são 3 capítulos do Sermão da Montanha, 5, 6 e 7. Quando você volta no 5, Jesus já inicia o seu sermão falando dos bem-aventurados. E ele usa essa expressão, mais do que felizes, internamente felizes. E ele usa essa expressão dizendo, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que têm fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado aqueles, como disse, são humildes de espírito. Jesus usa essa palavra. E ao falar deste homem bem-aventurado, e uma vez que nós estamos falando de família, dessa família bem-aventurada, o salmista começa de forma interessante, porque ele não começa dizendo aquilo que este homem ou esta família faz, mas ele começa dizendo aquilo que não faz, que esse homem, que essa mulher, que esta família não faz. Isso é interessante porque a diferença nossa, lembrando que eu estou falando sobre uma diferença transformadora, a diferença, ela começa por aquilo que a gente não faz. É uma convicção, não se trata somente daquilo que faço, mas também daquilo que não faço com firmeza, com convicção. E a gente precisa ter definido qual é o nosso caminho, para de fato compreender qual é o caminho certo. Observem o texto e a gente já percebe o que uma família não deve fazer. Ou, se você quiser olhar individualmente, o que eu não faço. Eu não faço. E ele começa a descrever algumas coisas. Ele começa a dizer, não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpio é os perversos. Ele não se detém, ele não para no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles determinados ao erro. E ele não se assenta, observe, não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os zombadores de Deus, aqueles que zombam do Senhor. Observe a sequência. Eu não ando, eu não paro e eu não me assento. Eu não ando, eu não paro e eu não me assento. Quando a gente olha para a vida cristã do ponto de vista bíblico, a vida cristã ela é representada numa corrida. Espiritualmente falando, nós estamos correndo em direção ao alvo que é Cristo Jesus. E muitas pessoas, elas param de correr. E quem para de correr começa a andar. E aí entra nisso aqui. Que anda, que para e que se assenta. Quando a gente lê Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim, deixando para trás todo o embaraço, pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Observe que a corrida, a vida cristã é representada como uma corrida. Quando Paulo vai falar da sua própria vida, do seu ministério, ele, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, eu não me importo, Paulo dizendo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, escute agora, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que eu entendo, olhando para o Salmo 1, é que há uma figura de alguém que estava correndo e essa corrida representa a vida cristã e que de repente ela deu uma desanimada, parou de correr e começa a andar. E quando ela começa a andar, ela se encontra com o ímpio, porque o ímpio está aguardando aqueles que param de correr e começam a andar. Diminui seus ritmos. Essa pessoa que antes estava correndo, agora está andando, decide parar. E quando ela para, os pecadores estão esperando com o seu caminho. E agora, aquela que estava correndo, começou a andar e agora parou, ela se assenta. E quando ela se assenta na roda
dos zombadores, dos escarnecedores. Observe como isso é gradativo. Justos e ímpios são diferentes na forma como pensam, na forma como se comportam e a quem pertencem. Eles têm isso muito definido. Quando ele começa dizendo que nós não devemos andar segundo o conselho do ímpio, eu preciso lhe dizer que o ímpio tem conselho. O ímpio também aconselha. E todos nós estamos expostos ao conselho dos ímpios. Tudo na televisão, na internet, é conselho. É alguém te aconselhando alguma coisa. É um conselho tentando acessar o seu coração. E eu diria que, na sua maioria, são conselhos do ímpio. A questão não é estar exposto ao conselho do ímpio, porque isso é impossível de escapar. O tempo todo você está sendo aconselhado, o tempo todo existe uma sugestão ímpia, querendo tirar você, fazer você parar, fazer você que estava correndo começar a andar, parar e se assentar. Mas o segredo do texto é que ele diz, eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Eu posso ouvi-los, mas eles não entrarão no meu coração. Cuidado, queridos, com essas pessoas, aliás, com muita gente que está na internet se dizendo aí os arautos da saúde mental, prontos a dar conselhos, vomitando o tempo todo sobre a cabeça, sobre os ouvidos daqueles que os ouvem, para desistir de suas casas, desistir de suas famílias, desistir de seus filhos, desistir de suas próprias vidas. O conselho do ímpio, cuidado com quem te aconselha. Essa semana, ouvindo um pastor, ele dizia, não existe pessoa neutra. Ou você ouve o conselho de quem ama a Deus, ou você ama o conselho de quem não ama a Deus. 1 Coríntios 15:33 diz assim, não se deixe enganar, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. É desse versículo que vem o ditado, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E agora com o advento da internet, a gente podia mudar até esse ditado e dizer, diga-me quem tu ouves, e eu te direi quem você é. O tempo todo nós somos expostos ao conselho, e eu preciso começar perguntando, quem são os teus conselheiros? Você, mulher, esposa que está aqui nessa noite, de quem você ouve conselho? Quem é a pessoa que acessa o teu coração? Alguém da internet? Alguém que não tem comunhão com Deus? É essa pessoa que você está ouvindo. Você, marido, quem é que te aconselha? De quem você recebe o conselho? Quem é que mexe com você? Os filhos, quem são os conselheiros dos seus filhos? De vez em quando a gente precisa parar e recapitular, e sentar, e perguntar para nós mesmos, quem é que está nos aconselhando? Qual é o conselho que eu estou recebendo? Se esse conselho é piedoso ou profano? Por isso ele diz, e deixa muito claro, não ande segundo o conselho dos ímpios. Ele continua e diz, não pare, não se detenha no caminho dos pecadores. Enquanto os ímpios têm conselhos, os pecadores têm caminho. E o justo, ele precisa estar atento ao caminho que ele está tomando. Deus tem um caminho. Jesus diz, eu sou não é um. Observe que os pecadores têm caminhos, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É o que diz o texto sagrado. Finalmente, ele manda a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. O homem justo não se assenta nessa roda daqueles que zombam do casamento, zombam da fidelidade, zombam das mulheres que querem ter filhos, zombam das pessoas que querem viver em família, zombam de Deus, zombam da fé, zombam da igreja. E aquele que se assenta nesta roda é aquele que está confortável em ouvir essa zombaria. E aí, mais uma vez, Paulo usa a expressão, não se deixem enganar. E em Gálatas 6:7 ele diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também
colherá. Está falando do destino. O destino dos que zombam. Eles colherão a zombaria, porque de Deus não se zomba. Observe a sequência desses verbos. Andar, parar, assentar. Observe, aquele que anda é uma associação casual e passageira. Aquele que para, fala de uma comunhão contínua. E aquele que se assenta, fica à vontade no meio daqueles que zombam a Deus. O pecado aqui, ele se mostra progressivo. O que antes corria, para, anda, para e se assenta. Observe a progressão do pecado. E eu preciso dizer que o diabo nunca vai te oferecer, por exemplo, a morte e pensar que você vai aceitar. Mas o diabo vai te oferecer a cobiça. E aí, gradativamente, essa cobiça vai gerar a morte, numa espécie de processo de gravidez. Você quer ver só? Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado, o que está escrito? Pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Observe a sequência, como cresce. Então a cobiça, o que diz ali, gente? Tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, como é que termina? Gera morte. Ele está falando de algo progressivo e que no final vai gerar a morte. Por isso que o diabo engana tanta gente, porque ele não chega oferecendo a morte, mas ele chega oferecendo a cobiça. E quando eu descubro isso, bem no começo da minha caminhada, eu percebi logo cedo, e você pode perceber, não importa a fase da vida que você está vivendo, que você teria que tomar uma decisão séria. Evitar a companhia dos ímpios, evitar a comunhão dos pecadores e evitar a associação com os zombadores de Deus. Sabe, eu preciso dizer uma coisa, uma grande verdade, eu quero que você grave bem isso no seu coração. Se Deus quer entrar na sua vida, Ele vai usar uma pessoa. Mas não se engane, se o diabo quiser entrar na sua vida, ele também vai usar uma pessoa. Eu começo essa noite deixando bem claro, cuidado com quem você anda, cuidado onde você para, cuidado com quem você caminha, muito cuidado com quem você senta. Isso é um princípio que está ali, e eu estou pregando sobre família. Então ele começa dizendo aquilo que eu não faço, aquilo que uma família não deveria saber. E na sequência o salmista vai dizer aquilo que eu devo fazer. Observe o versículo de número 2 do Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o caráter do justo é descrito como aquele que tem prazer na lei do Senhor. Eu preciso lhe dizer que uma pessoa madura, ela é percebida ela é evidenciada pelo fato dela aceitar instrução, de ela aceitar ser confrontada. Sabe, uma pessoa madura em Deus, ela ama a direção, ela ama aprender, e ela é capaz de amar até quem lhe confronta. Ela reconhece os seus próprios erros. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi bom eu ter sido castigado. Olha a sabedoria deste homem. Ele diz: porque assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Existem pessoas que ficam chateadas quando são corrigidas. E eu vou falar uma coisa: se você não é corrigido, se você não tem ninguém que te corrige, se você não aceita a correção, eu vou falar com base na Bíblia, tá, gente? Você não passa de um tolo, de uma tola. E não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Observe Provérbios 12:1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. O que está escrito agora? Só o tolo não gosta de ser corrigido. Deixa eu ler mais um para você, Provérbios 12:15. O tolo sempre pensa que está certo,
mas os sábios aceitam conselhos. E é impressionante como a família é o lugar perfeito para aqueles que acham que sempre estão certos. Sempre tem alguém lá que acha que está sempre certo. É impressionante, é um semideus, né? É uma coisa alucinante. Sempre está certo. Mas olha que o texto esfrega na nossa face, para não falar cara. O texto diz, o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Provérbios 9:8, vou ler mais um. Nunca repreenda um zombador, porque o que vai acontecer com ele? Ele vai odiar você. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o amará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que o tolo... Você conhece alguém assim que você precisou... Cara, deixa eu te falar a verdade. Você está errado, meu irmão. E o cara parou de falar com você. E o cara virou a cara para você. E o cara começou a falar mal de você. Por quê? Porque o tolo não aceita ser corrigido. Ele sente raiva de quem o corrige. Mas o sábio, ele ama. Amizades de pessoas que te amam e que dizem para você o que ninguém diz. Você devia amar essa pessoa. Mas amar mesmo. Por quê? Porque ela te corrige. Ela te aponta. Ela diz que você está errado. E essa pessoa que você devia amar. Quem está entendendo isso? Está meio quieto aqui hoje, né? Hoje está meio muito quieto. Amém? Vocês estão aí? Amém? Para alguém aplicar a sua mente à lei do Senhor, ela precisa, antes de mais nada, se afastar da sociedade dos ímpios, dos pecadores e dos zombadores. Quem não se afasta dos ímpios, preste bem atenção. Por isso que eu digo, a questão não se trata apenas do hoje, mas do destino. Se você não se afastar dos ímpios, você provavelmente vai se envolver na mesma destruição que está destinada a eles. Provérbios 24:21 está escrito: tema ao Senhor, meu filho, não se associe com os revoltosos, pois eles terão repentina destruição. O Salmo 1:2, ele diz que ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para os orientais, o objetivo da meditação é esvaziar a mente. Mas uma mente vazia, ela está propensa ao erro. Há um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. A meditação bíblica, ela é o contrário disso. Nós enchemos a mente, mas dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, o que está escrito ali? Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Há uma tradução que diz, nisso pensai. Essa tradução diz, encham a mente. Um cristão deve gerenciar, não só um cristão, mas uma família, eu estou falando para a família. Uma família deve gerenciar a sua vida a partir da palavra de Deus. Desde muito cedo, eu aprendi a amar a palavra de Deus. E aqui entra a importância dos pais. A gente, desde cedo, a gente era levado, a gente recebia, a gente ganhava do meu pai, da minha mãe, literaturas cristãs. Bíblia, desde criança, Bíblia ilustrada. E a gente amava aquilo e a gente lia. E depois eu botei na minha cabeça que eu deveria ler a Bíblia de capa a capa. Eu achava lindo quando alguém dizia, eu li a Bíblia 10 vezes, eu li a Bíblia 20 vezes. Eu falei, eu vou alcançar esses recordes aí também. Eu comecei a ler a Bíblia de capa a capa, até descobrir que a Bíblia não foi um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser meditado. Você tem que meditar na palavra de Deus. Não tem problema nenhum se você pegar um único texto e ficar nele uma semana toda, remoendo, e dizendo, e orando, e dizendo, Senhor, fala comigo através desta palavra. A palavra de Deus é o melhor conselheiro. Quando alguém vem me dar um conselho, eu digo assim, tá, mas isso aí está na Bíblia?
porque você pode me aconselhar, mas antes de mais nada, o padrão é a Bíblia. Observe o que o salmista escreveu no Salmo 119, verso 23 e 24. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu, que sou teu servo, meditarei nas tuas leis. Escute agora. Gosto de pensar nos teus mandamentos. O que está escrito ali? Eles são os meus conselheiros. Eu te pergunto novamente, quem é que dá conselho para você? Justos e ímpios são diferentes naquilo em que se deleitam. Ele se deleita na lei do Senhor. E os ímpios são diferentes. Você já percebeu? Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples, bem prático. Você já percebeu o fofoqueiro? A fofoqueira? Quem conhece um fofoqueiro? Uma fofoqueira, fique como está. Aí, está vendo? Todo mundo conhece. Ele tem um prazer na fofoca. Me fala. Está escorrendo. Ai, meu Deus do céu. Me fala. Ele se deleita. A Bíblia chama o fofoqueiro de mexeriqueiro. Observe o que Salomão escreveu sobre esta pessoa, Provérbios 11, 13. Olha lá. O mexeriqueiro. O que ele faz? Espalha o quê? Vai, conta os teus segredos para o mexeriqueiro. Conta. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Guarda o segredo. Eu sei que não tem ninguém aqui mexeriqueiro. Amém? Que amém xoxo. Deus já está confrontando. A lei de Deus, ela é aplicável a qualquer assunto. A Bíblia me aconselha sobre qualquer coisa. Ela me aconselha sobre casamento, ela me aconselha sobre criação de filhos. Ela me aconselha sobre como ser um bom filho. Ela me aconselha sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre propósitos, sobre lutas, sobre família. A Bíblia é o melhor conselheiro. E quando Deus vai falar com Josué, ele deixa bem claro. Ele diz, meu irmão, quer dizer, Deus não chamou Josué de meu irmão, né? Eu que estou chamando. Mas ele diz, meu filho, preste atenção no que eu vou dizer. E olha o que Deus diz para ele. Não deixe de falar, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Escute, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você não apenas ouça, leia e medite, mas para que você a cumpra fielmente. Então, olha o destino, olha o resultado. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Onde está a palavra de Deus na sua vida? A meditação da palavra de Deus te leva a um nível superior de sabedoria. Observe a gradatividade dessa sabedoria no Salmo 119, 97. Ele começa dizendo, como eu amo a tua lei. O que ele diz? Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam, observe a palavra mais sábio que os meus inimigos, porquanto sempre estão comigo. Tenho, observe a palavra, mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Você quer mais? Ame a palavra de Deus. Quer mais? Ame a palavra de Deus. Aprenda a filtrar a sua vida, a sua casa, a sua família, a partir das Escrituras. Agora que a gente falou o que ele não deve fazer, o que eu não faço, o que eu faço, agora ele vai falar do resultado disso. Observe, versículo 3 do Salmo 1. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão. Levante sua mão nessa noite, tudo quanto fizer, prosperará. Você viu que vocês estavam quietinhos, mas nessa parte, aqui nós temos o resultado de uma vida, de uma família justa. Uma vida, preste bem atenção, uma vida justa
gera um casamento justo. E um casamento justo gera uma família justa. E uma família justa gera filhos justos. Observe. O salmista aqui traz a imagem de uma árvore. Uma árvore plantada junto à ribeira de águas. Essa palavra plantada, no original do hebraico, é ancor, que significa transplantada, transportada. Ela foi tirada de um lugar e ela foi colocada em outro. Isso é muito interessante. A consequência disso é que, nesse novo lugar, ela teve acesso, ela é irrigada pelo rio. E porque tem acesso a esta vida, ela dá o seu fruto, suas folhas não caem, e ela prospera. A palavra transplantada, transportada, foi o que aconteceu comigo. E eu espero que tenha acontecido com você. Eu vivia no reino das trevas, mas Deus me resgatou e me transportou, me transplantou para o reino do Filho do seu amor. E aqui eu posso frutificar. Quem aqui foi transportado? Diga glória a Deus. Deixa eu ler esse texto, Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O que está escrito? Frutificando em toda boa obra. Escute agora. Crescendo. Frutificando, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Escute isso agora. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Só os que foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Uma árvore. Por isso, grave bem isso, não subestime o seu ambiente. Porque dependendo do lugar em que você está plantado, você vai frutificar ou secar. Você vai viver ou morrer. E eu me preocupo, porque hoje tem pessoas que amam a Jesus, mas entram numa faculdade e perdem a fé. Perdem a fé. Elas corriam, mas quando entram na faculdade decidem andar, parar e se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Tem pessoas que entram num trabalho e começam a conhecer novas amizades e perdem a fé. Os que antes corriam, agora estão caminhando, parando e sentando. E a falta de fé é esse afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus gerado fora de casa é trazido para dentro de casa. E agora esta família se afasta de Deus. A gente está vivendo um tempo tão difícil que a gente tem histórias aqui de filhos que estão pedindo pelo amor de Deus para os pais trazê-los à igreja. Vocês acreditam nisso? Filhos dizendo, eu estou com saudade, eu quero ir lá no Kids. Eu quero ouvir as historinhas. E os pais estão ali, sentados, pararam, recebendo o conselho dos ímpios, caminhando no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos zombadores. Observe esse texto. A Bíblia vai dizer que essa árvore dá o fruto no seu tempo. Observe a falta de ansiedade nesse texto. Existe um tempo certo para cada coisa. E se eu estiver em Deus, as coisas vão acontecer, mas a ansiedade me faz pensar que se Deus não está fazendo, deixa eu ir para o caminho dos pecadores. Deixa eu me assentar com os escarnecedores. Eu preciso resolver. Quando o Senhor nos orienta a ter paciência. Tenha paciência na aflição.
gratidão na prosperidade, tenha zelo na oportunidade. Sabe, no pomar de Deus não existem árvores estéreis, as suas folhas não caem. E as pessoas podem falar o que quiser de você, mas os teus frutos dão testemunho. E o mais lindo, tudo quanto fizer, prosperará. O que vai prosperar? Tudo. Responda, o que vai prosperar? Tudo. Tudo prospera. A palavra prosperidade está ligada a muitos corações, única e exclusivamente a recursos financeiros. E Deus tem os tesouros abertos para derramar sobre os seus filhos. Mas quando ele fala de prosperidade, é abrangente. É uma prosperidade espiritual, é uma prosperidade de relacionamento, é uma prosperidade da família. Sabe, que promessa? Se você não estiver no erro, na transgressão, no pecado, tudo prosperará. Sabe aquela pessoa que faz qualquer coisa e prospera? É aquele que descobriu o que não fazer, o que fazer. E ele está conectado com Deus. Tudo que ele toca, prospera. É uma coisa impressionante. Até você, mulher, que está aqui nessa noite, casada com esse marido, quando você casou com ele, ele nem era tão bonito assim. Agora parece que está mais bonito, né? Amém? Amém? Será que os homens conseguem ouvir um amém da esposa? Amém? Veja para essa esposa, olha a foto do namoro e olha agora. Meu Deus, prosperou demais. Que coisa mais maravilhosa. Eu estou muito romântico hoje. A gente fez bodas de prata essa semana. 25 anos, né? E aí eu disse para minha esposa, meu amor, você é minha coroa. E ela disse para mim, cuidado com o que você fala. E eu disse, olha, é bíblico esse negócio de coroa. Deixa eu ler um texto para vocês aqui, Provérbios 12, 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é a coroa do marido. Oh, glória a Deus. Cadê os maridos aqui? Levante suas mãos. Diz aí para a esposa, você é uma coroa linda. Não fiquem brabas, ok? Não fiquem brabas, porque é bíblico. A prosperidade que vem de Deus... vocês estão até rindo. Estava tenso aqui, agora vocês já estão até mais leves, mas vai ficar tenso de novo. A prosperidade que vem de Deus gera alegria e confiança. Salmo 128, 1 e 2, diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Preste muita atenção agora. Você comerá do fruto, observe essas 3 palavras, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Observe essa sequência. Trabalho, feliz e próspero. Tem uma porção de gente que trabalha e é próspera, mas não é feliz. Não é feliz. O texto diz que aquele que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor, ele trabalha, ele é próspero, mas bem no meio, entre trabalho e prosperidade, tem felicidade. Existe uma alegria no coração. Provérbios 28, 25 diz que o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Provérbios 15, 6 diz que a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos do ímpio lhes trazem inquietação. Deus te chamou para prosperar. Você já sabe o que não deve fazer, o que deve fazer. E o resultado é que Deus quer fazer de você uma árvore frutífera e que tudo aquilo que você toque prospere. Quem diz amém? Observe agora a diferença, porque agora ele vai contrastar o justo com o ímpio. E no versículo de número 4 do Salmo 1, ele diz, não são assim os ímpios, mas são como, coloca lá, mas são como a moinha que o vento espalha. Tudo que é verdade na vida do justo, o texto diz, não são assim na vida do ímpio. Ele está dizendo, pode parecer que prosperam, que possuam coisas,
pode até parecer, fala de aparência, que são felizes, mas são como a palha espalhada pelo vento sem peso. Essa figura da moinha que o vento espalha, eles faziam os moinhos no topo dos montes e eles levavam o trigo para lá e eles malhavam o trigo. Então eles pegavam uma pá num lugar aberto e eles jogavam para cima. O trigo que tem peso caía, a palha o vento levava. E quando se tinha uma colheita muito grande, essa palha que o vento leva, ela ia se acumulando. E depois de se acumular, era queimada. Essa figura fala do ímpio como palha. A palha, ela é sem vida. A palha é uma casca sem miolo. Só fala de aparência. E existe um abismo entre uma árvore e a palha. A palha é tão leve que pode ser separada do grão, simplesmente sendo jogada para o alto. Quando o vento sopra, vem a definição do que é trigo e do que é palha. A palha é inútil, levada embora pelo vento. E eu conheço casamentos que sumiram. Eu conheço famílias que desapareceram porque os seus princípios eram palha. E quando o vento bateu, foi tudo levado. O amor era palha. O respeito era palha. A fidelidade era palha. Tudo é palha. Então, ao ser jogado para cima, foi levado embora. É como o moinho que o vento espalha. Sabe, palha não tem raiz, não tem fruto e é incapaz de subsistir. É casca, é aparência. O texto continua no Salmo, agora no versículo 5. Por isso, porque são palha, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Escute isso. O juízo é o acerto de contas. E Deus é um justo juiz. E todos nós vamos acertar as contas. E é interessante porque essa frase deveria despertar uma alegria em você. Porque é o dia do encontro com Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil que os que se dizem cristãos têm medo desse dia. A pessoa é crente, mas tem medo. Não, ixi, vai ter esse acerto de conta aí, estou preocupado. Quando deveria pensar, meu Deus, que glorioso dia será o dia que eu me apresentar diante do meu amado. Como nós cantamos agora há pouco. E os ímpios serão achados em falta, porque a palha não tem peso e é facilmente queimada. Deixa eu pegar 2 textos aqui para falar da palha. Lucas 3:17, primeiro Jesus e depois Jeremias 13. Coloca ali Lucas 3:17. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, uma figura do céu, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga, uma figura do inferno. Observe agora o profeta, capítulo 13, 24. Deus os espalhará como a palha que voa, quando sopra o vento no deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês, dos ímpios. É isso que vão receber, porque vocês, os ímpios, esqueceram Deus e confiaram em seus falsos deuses. Antigamente, não sei se hoje é muito comum isso, deveria ser. Antigamente, eu podia falar uma coisa, 10 pessoas podiam falar a mesma coisa, mas a fala tinha um peso diferente, de acordo com aquele que falava. Quando a gente perguntava quem falou isso, fulano. Opa, aquilo que ele fala tem peso. Tem peso. Fala de um peso. Fala de uma responsabilidade. A sua família tem relacionamentos pesados. E quando eu digo peso, são aqueles que não são levados por qualquer vento.
Você é posicionado? Você é útil ou fútil dentro da sua casa? Você é palha ou você é trigo? O versículo diz que eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não permanecem na congregação dos justos. Jesus diz em João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E ele diz, todo ramo estando em mim, estando na congregação e não dá fruto, eu corto e lanço fora. Mas aquele que dá fruto eu podo, para que dê ainda mais fruto. Deixa eu mostrar essa diferença com o Salmo 101, versículo 6, você vai acompanhar comigo. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, diz o Senhor, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Escute agora. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Os pecadores não permanecerão. As pessoas que parecem árvore, mas são palha. Deixa eu trazer um caso aqui, aquilo que o salmista vê no Salmo 37. Olha o que ele diz. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro. Ele não era um cedro, mas ele se parecia com um. Observe a sequência. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Por quê? Porque não era árvore. Parecia árvore, mas era palha. Observe agora o versículo seguinte, o 37. Coloca lá para mim. Preste atenção nos bons e observe os honestos. E você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, família. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o fruto da obediência ao Senhor. Um justo, íntegro, torna seus filhos bem-aventurados. Olha que coisa preciosa. Mas olha que responsabilidade. Provérbio 20, versículo 7. O justo leva uma vida íntegra. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Opa, coloca ali para mim, querido. Fica aqui comigo, olhando para mim. Provérbios 20, versículo 7. O justo leva uma vida íntegra. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Observe o Salmo 112, 2. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Quem recebe isso para sua casa, diga amém. Finalmente, eu podia ficar aqui a noite toda, mas não quero assustar você. Versículo 6 diz, do Salmo 1, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios. O que está escrito? Perecerá. Você precisa refletir sobre o destino e o caminho que você tomou vai te levar. O caminho do justo Deus conhece porque leva diretamente para ele. Mas o final do caminho do ímpio é a perdição. Onde os seus caminhos vão te levar? Você precisa fazer a seguinte pergunta nessa noite. O que eu estou fazendo vai acabar aonde? As coisas que eu estou fazendo, onde vão terminar? Você precisa ser sincero. Porque essa é uma oportunidade de Deus para você. Provérbios 14, versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Escute agora. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha aqui a aparência da casa do ímpio. Mesmo no riso, o resultado será sofrimento. A alegria pode terminar em tristeza. E ele termina dizendo, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O caminho do ímpio é largo e tem muita companhia, muita companhia. O caminho de Deus é apertado, é difícil, porque é um caminho de cruz e de renúncia.
mas é Ele que conduz à vida eterna. Olha o que disse Jesus em Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Sabe, seja sincero. Onde os teus caminhos estão te levando? Onde você vai levar a sua família seguindo por esse caminho? Provérbios 15:9 diz que o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama aqueles que buscam a justiça. Sabe, você precisa chegar, e como eu disse, a uma diferença transformadora, que é acessada por uma decisão. E a pergunta nessa noite é: justo ou é ímpio? Você precisa escolher um dos lados. Quando você vem para o lado de Deus, é uma diferença tão tremenda, que eu chamo de diferença transformadoras. Ímpios, pecadores e escarnecedores querem que você pare a sua corrida rumo ao céu. Vou te perguntar, quem está te aconselhando? Quem está te influenciando? Pessoas perversas, pecadoras, zombadoras de Deus, se intitularam na nossa geração influenciadores. E os influenciadores têm os seus seguidores. De vez em quando, é bom você dar uma olhada lá no seu Instagram, ir lá em quem você segue e entender que quem você seguiu, você abriu, você deu legalidade para aquela pessoa te influenciar. Quem você segue? Quem são as pessoas que você segue? Pessoas que se dizem influenciadores. Existe um Cristo que está pedindo para ser seguido. Observe o que diz João 12:26, João 8:12. Nós vamos ler juntos. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Olha embaixo agora. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou terminar. Mas eu preciso perguntar, como é que está a sua corrida? Como é que está a sua corrida? Paulo, quando vai escrever a igreja da Galácia, aos Gálatas, Paulo denuncia, Paulo olha para eles, e é como se Paulo dissesse: vocês estavam correndo, e agora vocês começaram a andar. Os que estavam andando pararam, e os que pararam se assentaram. E aí Paulo pergunta: vocês corriam tão bem? Observe o que ele diz em Gálatas 5, 7 e 8. Vocês corriam bem. Aí ele pergunta: quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? De começar a andar, de parar, de se assentar? E ele diz: tal persuasão, tal influência que fez você parar, não provém daquele que os chama. Hoje é o dia dessa escolha. Você foi chamado, junto com a sua família, para fazer uma diferença transformadora. Sabe, uma das coisas que tem me preocupado muito, 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 é que eu acredito que existe mais chance para alguém alcançar a salvação, alguém que nunca ouviu Cristo, nunca ouviu a respeito de Deus, mas vai ter a oportunidade de ouvir uma vez, 2 ou 3, e entregar a vida para Jesus, do que aquelas pessoas que semanalmente ouvem a exposição da palavra de Deus, mas não mudam. Seguem nos mesmos caminhos dos pecadores, sobre a influência dos ímpios, sentando ou tendo atitudes que zombam de Deus.
Quem zomba da família, do casamento, dos filhos, está zombando de Deus. Porque a família é uma instituição sagrada por Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Existe uma maldição que as pessoas se arrepiam. É chamada de maldição do Senhor. Ah, mas que Deus é esse que também amaldiçoa? Olha o que está em Provérbios 3:33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar do justo. Eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Eu preciso que você entenda que há a ausência de Deus numa casa. O simples fato de Deus ser colocado para fora dessa casa, essa casa entra num lugar de maldição. A ausência de Deus. Mas aqueles que fazem o caminho contrário e trazem Deus para dentro de casa, o texto diz, Ele abençoa o lar dos justos com a sua presença. Você tem empurrado Deus para fora da sua família com as suas atitudes? Homens que estão ajoelhados diante dos seus pecados de estimação? Que não conseguem, como o salmista, dizer não, 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 não paro. Não ando, não paro e não me assento. Não consegue dizer não diante do caminho dos pecadores e daquilo que é oferecido na mesa do inimigo. Sabe, nós chegamos no final aqui. O Senhor nos corrige. E eu acho linda a figura que Jesus traz em Apocalipse, quando ele apresenta a figura de uma casa, de uma família. Olha que lindo isso. Apocalipse 3,19. Eu corrijo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério. O que ele diz? Se arrependam. Ele diz, escutem. Eu estou à porta e bato. É uma figura de uma casa que o colocou para fora. E nessa figura desse lar, ele diz, ele grita, ele diz, eu corrijo porque eu amo. Ele diz, levem a sério as coisas e se arrependam. É como se ele dissesse, leve a sério o que você está ouvindo nessa noite. Eu citei aqui mais de 40 passagens bíblicas. Não é sobre mim, mas é sobre a palavra de Deus. Você não está me resistindo, você está resistindo à palavra. Resistindo à palavra. Endurecendo, e Paulo chama esses de corações cauterizados, insensíveis. E ele, nessa figura da casa, ele que foi colocado para fora, olha, me diga, que amor é esse? De alguém que foi colocado para fora e agora está na porta de novo, batendo e dizendo, é porque eu amo muito. E ele diz, escutem, eu estou na porta e bato. Ele diz, se alguém, seja esse marido, seja essa esposa, seja esse filho, se alguém abrir a porta, porque isso arrebenta a gente, porque a gente imediatamente vem em nós o pecado de Adão. E qual é o pecado de Adão? A culpa é da mulher. A culpa é da serpente. É o pecado original, botar a culpa no outro. Pastor, eu estou ouvindo, mas não dá, porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é meu pai, não sei o quê. Jesus está dizendo, se um só me ouvir e abrir a porta, olha isso, eu entrarei aonde? Na sua casa. Escute isso. Escute isso. E nós quem? Você, a tua família e Jesus cearemos juntos. Fala da mesa da comunhão. Não é possível que só de falar isso não gere uma paz no seu coração. Que o seu coração não queime por isso. Jesus está batendo.